E se 99% da população mundial se fosse? Este tema tem sido objeto de discussão por muito tempo, intrigando as mentes de grandes pensadores, artistas e mais. Ele tem sido destacado em diferentes meios. Antes de tentarmos imaginar como seria este mundo e como chegou lá, vamos olhar para alguns exemplos ao longo da história e da arte. Em seguida, passaremos pelos desafios que os poucos restantes terão que enfrentar para reconstruir a humanidade. Dimensão inicial. A Bíblia relata um dilúvio global, enviado por Deus, que não se limitou ao vale da Mesopotâmia, mas sim engoliu todo o planeta. Com as águas quase no pico, nenhuma terra ficou acima do nível do mar. Até as montanhas na Terra foram submersas, sob pelo menos 15 côvados, cerca de 25 pés ou 7 metros de água, conforme descrito em Gênesis. O resultado foi devastador, deixando todos mortos, exceto por uma única família. Noé e sua família foram submersos na água após o dilúvio. Noé e sua família navegaram num mundo novo, começando do zero para crescer novamente. Na Escritura, eles receberam a bênção de Deus e a instrução para multiplicar e repovoar. E somente por este poderoso guia, eles foram capazes de fazer isso. No século XVI, Nostradamus, um astrólogo francês, escreveu versos e quartetos que foram considerados de natureza profética. Em um desses escritos, Quatrain 1072, ele escreveu que no ano de 1999, o sétimo mês do céu, virá uma grande inundação, o grande rei do terror, para trazer de volta à vida o grande rei dos mongóis, antes e depois de Marte reinar por boa sorte. A crença predominante é que isso se alinha com o eclipse solar de 1999, ampliando a importância de outros quatrains como profecias para o fim. No entanto, até agora, nenhuma conclusão definitiva ao evento catastrófico ocorreu para afirmar a precisão desta afirmação. Suas supostas profecias variam do ruim ao catastrófico. E a cada ano, novas alegações são feitas, deduzidas dos seus escritos originais. O Último Homem, de Mary Shelley, é um fascinante romance de ficção científica pós-apocalíptico, ambientado no final do século XXI. Ele retrata um mundo devastado por uma praga devastadora, mergulhando nas contas angustiantes dos poucos sobreviventes restantes, enquanto eles lutam para navegar pelas ruínas desoladas da civilização. Com uma narrativa poética, a obra-prima de Shelley explora os problemas existenciais trazidos pela aniquilação completa da humanidade. Conclui, como o título indica, com um homem solitário enfrentando o fim. Em uma veia similar, A Estrada, de Cormac McCarthy, leva os leitores em uma jornada através de uma paisagem desolada e cinzenta. Esta história segue um pai e seu jovem filho, caminhando para a frente, e como uma metáfora, sua jornada explora as profundezas da resiliência humana e o vínculo inabalável entre pai e filho. Situado após um cataclismo não especificado, o romance capta a essência da sobrevivência diante de adversidades inimagináveis. Além disso, Swimpton, O Último Homem é uma novela gráfica pós-apocalíptica que apresenta uma narrativa provocativa, centrada no último homem sobrevivente em um mundo de repente abundante em mulheres. Essa premissa intrigante lança luz sobre as graves consequências da queda das taxas de natalidade globalmente e o profundo impacto que isso pode ter no futuro da humanidade. O popular e sempre presente tema do apocalipse zumbi é apresentado na série de televisão imensamente popular The Walking Dead. A série retrata um jovem que morre de infarto, com os quadrinhos explorando outros temas intrigantes. De desastres ecológicos a colapsos tecnológicos, essas narrativas fornecem uma perspectiva diversificada e cativante sobre o possível colapso da sociedade, que muitas vezes pode revelar que o maior desafio está na condição humana e na luta de cada pessoa para se unir. Por meio desses vários contos pós-apocalípticos, os leitores são convidados a contemplar a fragilidade da nossa existência, a resiliência do espírito humano e os profundos desafios que a humanidade pode enfrentar em um futuro incerto. Exemplos contemporâneos oferecem orientação valiosa sobre métodos de sobrevivência e investigam o impulso humano de sobreviver, independentemente das circunstâncias. Além de profecias e explorações criativas, várias hipóteses foram feitas com base em considerações sobre tendências da humanidade e fatores ambientais. Essas hipóteses indicam possíveis catalisadores de um evento apocalíptico ou morte em massa. De acordo com um estudo realizado pela Fundação Desafios Globais, existe uma chance em 6 de um evento catastrófico levar à extinção humana antes do ano 2100. Essa estatística não é apenas um cenário hipotético, mas sim uma realidade potencial apoiada pela análise de vários riscos existenciais, como pandemias, guerra nuclear e mudanças climáticas.
Se não tratados corretamente, esses riscos podem levar a um evento catastrófico apocalíptico. O relatório anual da Fundação sobre Catástrofes Globais oferece insights valiosos sobre pandemias, inteligência artificial, asteroides próximos à Terra, catástrofe climática, erupções supervulcânicas, colapso ecológico, dinâmicas populacionais globais e pontos de inflexão climática. Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres indica que de 2000 a 2019, mais de 7.000 novos desastres ocorreram. As mortes nos Estados Unidos aumentaram em 2.000 no último ano. Cerca de 1 em cada 4.000 grandes desastres causa 1,23 milhão de mortes. Esses números, apesar de distantes do índice de mortalidade de 99,9% em consideração, ressaltam o impacto devastador dos desastres na vida humana, sugerindo a possibilidade de uma catástrofe ainda maior. Em 6 de novembro de 2023, a população global é de aproximadamente 8,1 bilhões. Se 99,9% da humanidade sucumbir a uma catástrofe global, apenas 0,1% sobreviverá. Permaneceriam cerca de 8,1 milhões de indivíduos. Os sobreviventes teriam diversos desafios para assegurar a continuidade e sobrevivência da nossa espécie. Esses desafios seriam espalhados por todo o espectro da vida humana, já que os sistemas e redes dos quais dependemos diariamente para as atividades mais básicas e triviais, até as mais complexas, provavelmente seriam dizimados ou deixados sem supervisão devido à diminuição da população. Inicialmente, o foco seria em atender necessidades fundamentais como comida, água e abrigo. Com população reduzida, os sobreviventes teriam que se adaptar e encontrar formas inovadoras de obter recursos, possivelmente por meio da agricultura, caça e coleta. Além disso, a manutenção e reparo da infraestrutura existente, como sistemas de água e saneamento, seriam imperativos para mitigar o risco de transmissão de doenças. Preservar o conhecimento e habilidades é crucial para a reconstrução da sociedade. Isso requer desenvolvimento de tecnologias que facilitem a transferência de dados e conhecimentos em áreas como medicina, agricultura, engenharia, educação e arte. A preservação do conhecimento seria fundamental para a sobrevivência e evolução duradoura da humanidade. Estabelecer uma organização social e estruturas de governança seria outra tarefa crucial para os sobreviventes. Isso poderia envolver a formação de comunidades, o desenvolvimento de papéis de liderança e a criação de sistemas para a tomada de decisões e resolução de conflitos para manter a ordem e a força. Por fim, os sobreviventes precisariam priorizar a repopulação e a diversidade genética para garantir a continuidade da existência da espécie humana. Incentivar a reprodução e implementar estratégias para preservar a diversidade genética na população são considerações essenciais neste contexto. A sobrevivência desses indivíduos restantes depende muito do catalisador da destruição. Se 8,1 milhões de pessoas estivessem em uma única área, a probabilidade de reconstruir sistemas vitais seria extremamente baixa. A história do dilúvio bíblico ilustra como a vida foi restaurada através de uma única família para repovoar a Terra. Considerando os 195 países globais, provavelmente os 8,1 milhões de indivíduos estariam espalhados, cada um enfrentando situações únicas, algumas mais arriscadas dependendo de eventos prévios. Isso afeta bastante o potencial de sobrevivência e as formas de atingi-la. Portanto, este vídeo, embora explore eventos apocalípticos possíveis, só pode oferecer informações gerais. Mas mesmo assim, vamos explorar as causas, resultados e estratégias de sobrevivência para cada catalisador. E se semelhante ao O Último Homem de Shelley, uma praga ou outra pandemia fosse a fonte dessa destruição? O potencial destrutivo de uma pandemia biológica global ameaça a humanidade e assombra nossa consciência coletiva. Isso é particularmente real ao lidarmos com as consequências da pandemia do coronavírus 19. Suas consequências servem como um lembrete da nossa fragilidade e do impacto catastrófico da pandemia. E isso causará uma grande crise de saúde doméstica que todos enfrentaremos. Você vai sentir o impacto devastador das doenças infecciosas, como evidenciado pela gripe espanhola. Esse evento devastador, com mais de 50 milhões de mortes estimadas mundialmente, deixou uma marca indelével na memória coletiva. Foi tão grave que alguns disseram que não era só a gripe que matava as pessoas. Um profissional de saúde de Chicago, frequentemente citado,
afirmou que a preocupação mata mais que a doença em si. Embora isso provavelmente não seja verdade, destaca a influência que a doença, quando se espalha pelas comunidades, pode ter sobre a psique humana. No século XIV, uma nuvem escura desceu sobre a humanidade na forma da peste negra, também conhecida como peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida através de pulgas que infestam ratos. Essa peste impiedosa reivindicou entre 75 a 200 milhões de vidas em todo o mundo. Sua escala e horror absolutos alteraram para sempre as sociedades e remodelaram a história humana. A triste realidade é que a peste bubônica nunca foi totalmente superada e ainda persiste atualmente. No entanto, a medicina moderna diminuiu muito a ameaça, e é por isso que você não ouve mais histórias de devastação semelhante hoje. Compreender a disseminação de pandemias é vital para entender seu impacto na humanidade. Aqui estão algumas formas comuns de propagação desses assassinos invisíveis. A transmissão aérea representa um risco significativo durante as pandemias, pois indivíduos infectados liberam gotículas carregadas de vírus no ar através de tosses e espirros. Esses pequenos aerossóis podem ser inalados por outros sem perceber. Isso pode levar a taxas de infecção rápidas e devastação generalizada. A transmissão por contato é crucial na disseminação de doenças infecciosas. Uma pessoa infectada, ao tocar uma superfície, deixa partículas virais que podem perdurar por longos períodos. Se outra pessoa tocar a superfície contaminada e depois tocar o rosto ou as membranas mucosas, o vírus ganha entrada, infiltrando-se silenciosamente em seu sistema. Certas doenças, como considerado na peste, dependem de vetores como mosquitos ou carrapatos, para transmitir patógenos de um hospedeiro para outro. Essas pequenas criaturas, inconscientemente, tornam-se portadoras de desgraça, perpetuando o ciclo de infecção ao se moverem entre as vítimas. Tais transmissões por vetores podem amplificar o alcance e o impacto de uma pandemia. Ao contemplar os horrores de uma pandemia biológica global, devemos confrontar sua potencial letalidade. Aqui estão formas que tal evento poderia tirar muitas vidas. A mortalidade direta de uma pandemia global seria impressionante. O vírus pode causar doenças graves ou até morte nos infectados. No passado, vírus em nível de pandemia apresentaram numerosos sintomas, desde a tosse forte e problemas respiratórios semelhantes ao coronavírus 19, até as bolhas grotescas frequentemente associadas à peste negra. Em Nova York, o estado divulgou que aproximadamente 80% das mortes por coronavírus 19 tinham pelo menos uma comorbidade, um outro problema de saúde potencialmente fatal. Embora o impacto inicial do vírus seja inestimável, ele pode aumentar a taxa de mortalidade, deixando tristeza e vazio em seu rastro. Também ocorreriam mortalidades indiretas. Mortalidades indiretas não estão necessariamente ligadas à doença em si. Vimos o pânico que um evento como este pode causar, incluindo casos de humanos recorrendo ao crime ou agindo por medo em resposta a esses eventos. Você pode supor, em todos os fatores de potencial morte catastrófica para a humanidade, que haveria uma chance de mortes relacionadas, mas não diretamente à causa. Além da margem, fatores de saúde sobrecarregados, como a morte de uma criança, indicam sistemas de saúde lutando para fornecer cuidados médicos adequados, não só para casos de pandemia, mas também para outras doenças e lesões. Durante a pandemia do coronavírus 19, um estudo do Instituto Nacional de Saúde mostrou que 63% dos hospitais pesquisados tinham emergências superlotadas. Muitos profissionais de saúde se sentiram sobrecarregados na América, gerando uma campanha de apoio que os denomina heróis. A falta de recursos e o pessoal médico sobrecarregado levariam a consequências devastadoras em todos os aspectos da saúde. Sobreviver após uma pandemia biológica global seria desafiador. Uma pandemia global desencadearia o caos econômico, interrompendo as cadeias de suprimentos globais e provocando escassez de recursos essenciais, incluindo alimentos, medicamentos e outros suprimentos vitais. A instabilidade socioeconômica resultante agravaria a situação já crítica, mergulhando as sociedades em desordem. A população restante precisaria se adaptar a novas formas de obter recursos, possivelmente através da agricultura, caça e coleta. Com o atendimento médico típico sobrecarregado ou completamente inexistente, os sobreviventes podem recorrer a práticas de medicina tradicional, desde que o ambiente permita. Portanto, o foco mudaria do dia a dia normal, principalmente em países desenvolvidos, para a mera sobrevivência. Fatores da vida muitas vezes dados como garantidos, a vacinação completa da população local, tornou-se a principal tarefa para os sobreviventes. Dependendo das doenças e métodos de transmissão, os sobreviventes precisariam avaliar os meios de combater a doença sozinhos. As vacinas, dependentes de várias eficiências da cadeia de suprimentos, seriam inviáveis. Por exemplo, a vacina do coronavírus 19,
que foi apontada como uma resposta digna, precisava ser mantida em uma temperatura tão fria que exigia instalações e transporte especiais. Os sobreviventes teriam que criar novos sistemas de governança e social para manter ordem e cooperação. Eles também deveriam focar na repopulação e diversidade genética para assegurar a sobrevivência da espécie humana a longo prazo. A preservação do conhecimento é vital para a sobrevivência e progresso humano a longo prazo. Os sobreviventes precisariam passar informações e conhecimentos essenciais em áreas como medicina, agricultura, engenharia e educação. Uma guerra nuclear que mataria a maioria da humanidade é uma possibilidade que tem sido discutida por especialistas há muitos anos, principalmente durante eventos recentes e numerosos campos de batalha surgindo em todo o mundo. Os efeitos devastadores de uma guerra nuclear durariam décadas. Aqui estão exemplos de guerra nuclear, modos como essa destruição ocorreria, possíveis consequências, formas de morte, estratégias de sobrevivência e como os sobreviventes restantes poderiam persistir. A história nos mostrou o impacto devastador que as armas nucleares podem ter na vida humana. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial são lembretes arrepiantes da imensa força destrutiva desencadeada por armas. Os bombardeios mataram cerca de 200.000 pessoas com efeitos de saúde a longo prazo, atingindo até gerações não nascidas na época da explosão. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética resultou em mais de 1.000 mortes. A tensão constante de uma possível guerra nuclear marcou o período entre Estados Unidos e União Soviética. Possivelmente, um dos momentos mais tensos foi a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, que aproximou a humanidade de um conflito nuclear. Esses eventos históricos são severos avisos de como cenários catastróficos podem surgir facilmente. Como pode essa casa de cartas desabar? Um caminho para a destruição em massa reside em lançamentos acidentais. Imagine um cenário onde uma falha técnica ou má comunicação desencadeia um lançamento não intencional de uma arma nuclear. Há também a ideia de que a inteligência artificial, ou algum computador altamente avançado, seja capaz de anular as salvaguardas dos sistemas nucleares globais. Uma bomba pode atrair mais retaliação. Isso é comumente debatido na estratégia militar de destruição mútua assegurada. Por mais inimaginável que possa parecer, a história presenciou graves incidentes em que o erro humano quase resultou em catástrofe. Outra possibilidade assustadora é o lançamento intencional de armas nucleares por um país ou grupo como um ato de agressão ou retaliação. Em períodos de intensas tensões e conflitos, o inimaginável pode virar realidade. Seriam catastróficas, com a humanidade presa no fogo cruzado. A tecnologia avançada trouxe novas formas de destruição. Um ataque cibernético aos sistemas nucleares de um país poderia resultar no lançamento de armas nucleares. Essa ameaça invisível traz a perspectiva aterradora de nossas próprias criações se voltando contra nós, causando devastação. Uma guerra nuclear traria devastação. Houve preparações e considerações na destruição mútua assegurada. Nisso, os líderes consideram como se preparar e prevenir a destruição de uma guerra nuclear em grande escala. Nesses casos, qualquer questão de preparação, aviso e evacuação pode significar a diferença entre a vida e a morte. Por exemplo, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências simulou uma explosão de mais de 6.000 toneladas de armas nucleares nos Estados Unidos. Na ausência de aviso e evacuação, 125 milhões de pessoas seriam pegas dentro do círculo de 2 libras força por polegada quadrada. As bordas mais externas, que são caracterizadas por estruturas moderadamente danificadas, paredes de carga rachadas com janelas sendo estouradas e conteúdos de estruturas jogados na rua. Perto do epicentro, todos os edifícios serão aplainados e haverá uma grande cratera no local do impacto. A consciência desses fatores possibilita que engenheiros e líderes comunitários guiem seu povo na preparação adequada. Os efeitos imediatos se estenderiam além, mas incluiriam a destruição da infraestrutura, perda de vidas e contaminação radioativa. Poderia ocorrer um potencial pulso eletromagnético que afetaria e potencialmente destruiria microcircuitos e outros eletrônicos. Esse efeito ocorre quando a explosão nuclear acontece no ar. Se essa explosão ocorresse a 200 quilômetros acima do Kansas, afetaria todos os continentes norte e sul-americanos. Os efeitos duradouros abrangem destruição global, queda de edifícios, alterações climáticas mundiais, contaminação radioativa ampla e colapso social, em todos os lugares. Os impactos da guerra nuclear nos sistemas agrícolas de alimentos teriam consequências terríveis para a maioria dos humanos que sobrevivessem à guerra e seus efeitos imediatos. As consequências globais gerais da guerra nuclear seriam ainda mais horríveis, causando a morte por inanição de centenas de milhões, até bilhões de pessoas,
à medida que a infraestrutura em torno do sistema alimentar entra em colapso. Ademais, o sistema médico estaria novamente sobrecarregado, já que o número de sobreviventes precisando de atenção seria maior do que aqueles disponíveis para ajudar. Isso destaca a mortalidade indireta da situação, mas realmente não há um caminho para os sobreviventes buscarem ajuda médica fora de seus grupos imediatos. No entanto, nesta situação hipotética, a maioria das mortes ocorreria como mortalidades diretas, como resultado do impacto. Não existe bomba capaz de matar 99,9% da humanidade, mas estima-se que existam 12 mil ogivas nucleares no mundo. E se mesmo um quarto delas fosse implantado para a ação, um país contra o próximo, haveria grande destruição. Além disso, os sobreviventes teriam que lidar, e talvez sucumbir, a problemas ambientais duradouros causados pelas explosões. A contaminação radioativa e a alteração climática poderiam causar fome e outros efeitos negativos, matando milhões. Sobreviver após uma guerra nuclear seria desafiador. A contaminação radioativa permaneceria e tornaria difícil sair e se comunicar com os outros. Ademais, a maioria das pessoas não possui tecnologia para avaliar corretamente o ambiente atual e identificar as áreas seguras. Uma explosão nuclear pode devastar o meio ambiente. A precipitação radioativa de armas nucleares lança materiais radioativos do solo para a atmosfera. Geralmente, a chuva contém centenas de radionuclídeos distintos, alguns persistindo no ambiente por extenso período. Radionuclídeos como o Césio-137 possuem longas meias-vidas, cerca de 30 anos. A maioria tem meias-vidas muito curtas, então decaem em alguns minutos ou alguns dias. Por exemplo, o iodo 131 que tem uma meia-vida de 8 dias. Os níveis ambientais de plutônio são baixos e oferecem pequeno risco para a maioria. A produção de armas nucleares gerou muitos resíduos ainda em gerenciamento. Contudo, quem vive próximo a antigas áreas de produção ou teste de armas pode ter maior risco de exposição. Se ocorrer uma emergência de radiação, é importante lembrar de entrar em um prédio resistente e ir para o porão ou para o cômodo mais interno. Permaneça lá por 24 horas e monitore as notícias, contas oficiais de rede social ou rádio. Muitos preppers usam dispositivos como caixas de Faraday e rádios amadores para proteger equipamentos e comunicações em emergências. A vida seria bastante dura para os 0,1% restantes dos humanos. A possibilidade de um apocalipse liderado por inteligência artificial é discutida por especialistas há anos. O rápido desenvolvimento da inteligência artificial gerativa levou à visão pessimista de que a nova tecnologia vai minar a democracia e a própria humanidade. Segue alguns exemplos de apocalipse guiado por inteligência artificial da história. Caminhos que a destruição como essa pode acontecer. Como seria a consequência? Como poderia matar? Como seria a sobrevivência? E como as pessoas restantes teriam que continuar a vida? Muitos defendem que conscientização e mitigação são necessárias frente a essa e outras ameaças climáticas ou nucleares. Vimos exemplos dessas teorias apocalípticas representadas em filmes como O Exterminador do Futuro e Matrix, ambos destacando humanos remanescentes vivendo em resposta e rebelião a uma inteligência artificial que ganhou superioridade sobre os humanos. Existem engenheiros especificamente focados em estabelecer e manter as proteções que podem impedir que essas tecnologias saiam do controle. A especulação dessa destruição poderia ameaçar a humanidade? A situação se complica ao considerar o componente de falibilidade humana, não apenas na programação, mas no uso dessas ferramentas. Recentemente, um modelo de Chat Generative Pre-trained Transformer 4 simulou um humano para resolver um teste de Turing público completamente automatizado para distinguir entre computadores e pessoas para ele, negando que era um robô e alegando que era um humano com deficiência visual. Além disso, dada a democratização e o grande interesse nesta tecnologia, tanto por engenheiros iniciantes quanto experientes, é algo a considerar que uma pessoa poderia utilizar esta tecnologia para fins prejudiciais. Isso é possível, pois a criação de guardrails precisos para prevenir desastres também traz o conhecimento de como manipulá-los para fins maliciosos. Um apocalipse comandado por inteligência artificial resultaria em devastação. Os efeitos imediatos incluiriam a destruição da infraestrutura, perda de vidas e colapso da sociedade. Os efeitos a longo prazo seriam perda de autonomia humana, surgimento de senhores da inteligência artificial e possível extinção humana,
Sobreviver a um apocalipse de inteligência artificial seria desafiador. Os humanos dependem muito da tecnologia. Metade dos adolescentes se declara viciada em smartphones. Não só eles são viciados em smartphones, como 79% checam seus aparelhos a cada hora. 72% dos que checam seus telefones respondem às mensagens. 35% dos pesquisados confessaram enviar mensagens enquanto dirigem. Os sistemas atualmente necessários para o nosso modo de vida dependem de várias formas de tecnologia para fornecer água, eletricidade e se comunicar. Se a inteligência artificial assumisse e destruísse a humanidade, precisaríamos viver menos dependentes da tecnologia. Apesar da nossa forte dependência atual da tecnologia, isso não é impossível. Algumas pessoas podem optar por deixar a vida com a inteligência artificial para preservar a autonomia. Outros podem fugir porque não confiam nas máquinas. Está claro que precisamos nos preparar para um futuro menos dependente da tecnologia e mais autossuficiente, considerando a possibilidade de um apocalipse causado por eventos ambientais adversos, tema discutido entre especialistas há anos. As consequências de tais desastres são devastadoras, com efeitos duradouros que se estenderiam por décadas. Vamos explorar alguns exemplos históricos de desastres ambientais que levaram a cenários apocalípticos, examinar as possíveis causas e resultados, discutir estratégias de sobrevivência e contemplar o futuro da humanidade. Na história, vimos muitos eventos adversos. O Dust Bowl, catástrofe ambiental que impactou as grandes planícies dos Estados Unidos nos anos 1930, é um exemplo notável. Seca, superexploração agrícola e aquecimento global causaram o colapso dos Estados Unidos. A má gestão das terras agrícolas nos Estados Unidos resultou em devastadoras tempestades de poeira que prejudicaram as colheitas e causaram instabilidade econômica e social. Outro desastre significativo foi o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986, que liberou material radioativo no meio ambiente. Este evento catastrófico teve implicações de saúde a longo prazo para aqueles expostos à radiação e necessitou a evacuação de cidades e vilas próximas. Existem várias maneiras pelas quais tal destruição pode ocorrer. A mudança climática, por exemplo, surge de atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, levando ao aumento das temperaturas globais. O Centro Nacional de Informações Ambientais relatou que em 2022, o clima havia subido no geral 0,8 graus Celsius desde 1981. Isso implica no aumento do nível do mar, eventos climáticos mais intensos e frequentes e distúrbios nos ecossistemas. Desastres naturais, incluindo furacões, terremotos e incêndios florestais, também contribuem para a destruição generalizada e perda de vidas. Além disso, atividades humanas, como poluição, pesca excessiva e desmatamento, podem causar danos duradouros nos ecossistemas e no meio ambiente. As consequências de um apocalipse por um evento ambiental adverso seriam catastróficas. Os efeitos imediatos incluiriam destruição da infraestrutura, perda de vidas e colapso social. A longo prazo, enfrentaríamos a perda de biodiversidade, alterações nos padrões climáticos e a possível extinção de espécies. Sobreviver a um apocalipse devido a um evento ambiental seria desafiador. A população restante precisaria atender necessidades básicas como comida, água e abrigo. Considerando a natureza deste evento cataclísmico, seria necessário uma grande consideração para avaliar com precisão a segurança do ambiente, onde ainda podem existir ameaças, e ser capaz de recuperar recursos vitais ainda da área. Mesmo agora, nosso mundo está lidando com desafios significativos relacionados à escassez e contaminação de água. Em 2021, mais de 2 bilhões de indivíduos residiam em locais com estresse hídrico, condição que tende a se agravar com as alterações climáticas e o aumento populacional. Além disso, em 2022, pelo menos 1,7 bilhão de pessoas dependiam de fontes de água potável contaminadas com fezes, levando à transmissão de doenças como diarreia, cólera, disenteria, tifo e pólio. No caso de um desastre catastrófico, esses problemas existentes poderiam ser exacerbados, tornando ainda mais crítico para os sobreviventes exercerem cautela. A água segura e suficiente é essencial para a prática de higiene e prevenção da propagação de várias doenças. Em 2022, somente 73% da população mundial tinha acesso a serviços seguros de água potável. Isso pode ser aliviado ao longo do tempo com algumas mudanças. Em caso de redução populacional e paralisação da indústria mundial, ainda seria um desafio imediato para os sobreviventes. Diante desses desafios, é vital considerar o impacto potencial de um desastre severo em nosso ambiente já sobrecarregado. Os sobreviventes devem garantir fontes seguras de água e manter a higiene para prevenir doenças transmitidas pela água. A importância de abordar essas questões não pode ser superestimada.
pois as consequências da inação podem ser graves. Devemos estar vigilantes contra doenças transmitidas pela água e preparados para eventos apocalípticos. O colapso das linhas de suprimento, viagens, rotas comerciais, economia e ordem social durante a pandemia do coronavírus 19 em 2020 exemplifica a situação que os preppers previam e se preparavam. A maioria do prepping contemporâneo não se baseia em ideologias marginais, mas é construída em torno de medos precaucionários de desastre, alinhados com áreas de sentimentos políticos relativamente populares. Precisamos sobreviver sozinhos e integrar essas mudanças nas nossas vidas. Devemos resistir ao desespero, ser generosos, construir resiliência e solidariedade para enfrentar juntos o apocalipse. Como Cormac McCarthy escreve em A Estrada, a fragilidade de tudo é revelada por fim. Questões antigas e perturbadoras resolvidas em nada e noite. Para nos preparar para o apocalipse, devemos atender às necessidades básicas: comida, água e abrigo. É necessário manter e consertar a infraestrutura atual, como sistemas de água e saneamento, para prevenir a propagação de doenças. Precisamos manter o conhecimento e habilidades para reconstruir a sociedade, transmitindo informações e expertise essenciais em áreas como medicina, agricultura, engenharia e educação. Precisamos estabelecer organizações sociais e estruturas de governança para manter a ordem e a cooperação. Por fim, devemos focar na repopulação e diversidade genética para assegurar a sobrevivência humana a longo prazo frente a um possível apocalipse. É crucial olhar para as medidas tomadas por países como os Estados Unidos para evitar tais catástrofes. Por exemplo, a Diretiva Presidencial de Segurança Interna 8 estabeleceu políticas nacionais para fortalecer a preparação dos Estados Unidos para prevenir, proteger contra, responder e se recuperar de ameaças ou ataques terroristas domésticos reais, grandes desastres e outras emergências. Esta diretiva levou à criação do Objetivo Nacional de Preparação. Este objetivo descreve 5 áreas de missão: prevenção, proteção, mitigação, resposta e recuperação, e 32 atividades chamadas capacidades centrais que abordam os maiores riscos para a nação. A administração Biden também investiu significativamente em recursos de mitigação pré-desastre. Em 2021, direcionou US$ 1 bilhão para comunidades, estados e governos tribais em recursos de mitigação pré-desastre para se preparar para eventos climáticos extremos e outros desastres. A administração Biden anunciou que os Estados Unidos investiram US$ 1 bilhão americano em preparação para desastres, parte de um plano mais amplo de resiliência climática. Isso inclui um padrão de risco de inundação para o governo e investimentos através do Plano de Empregos Americanos e do orçamento do FY 22. Além disso, a Agência Federal de Gestão de Emergências fornece financiamento de programas de preparação para governos estaduais e locais, na forma de subsídios não desastre, para aumentar a capacidade de socorristas de emergência estaduais e locais para prevenir, responder e se recuperar de um incidente de terrorismo, com armas de destruição em massa, envolvendo química, biológica, radiológica, nuclear e outros perigos. Os Estados Unidos traçaram uma estratégia global para evitar conflitos e promover estabilidade. Essa estratégia eleva a prevenção, aborda os impulsionadores políticos da fragilidade e apoia soluções conduzidas localmente. Inclui medidas para mitigar as dimensões de conflito na saúde, educação, economia, meio ambiente e segurança alimentar, fortalecer a supervisão, responsabilidade e administração nos setores de segurança e justiça. E monitorar e mitigar os impactos da desinformação, propaganda e incitação à violência. Outros países também se prepararam para possíveis desastres. Por exemplo, Israel vem realizando exercícios de preparação baseados em cenários desde 2007, que incluem preparação para desastres naturais, bem como guerra e terrorismo. Em conclusão, ao enfrentarmos a possibilidade de uma pandemia apocalíptica, devemos lembrar que o apocalipse pode não vir de uma só vez em uma onda gigante ou uma nova cepa de doença. Provavelmente não será algo para o cinema, sem trilha sonora. Devemos nos preparar para o apocalipse, atendendo a necessidades básicas como alimentação, água e abrigo, mantendo e reparando a infraestrutura existente, preservando conhecimentos e habilidades para reconstruir a sociedade, estabelecendo organização social e estruturas de governança, e focando na repopulação e diversidade genética. Aprendendo com as ações de países como Estados Unidos, podemos nos preparar melhor para catástrofes e enfrentar o apocalipse.